Quase 30% dos professores, 30% dos professores têm uma imagem positiva e 70% dos professores têm uma imagem dele. Ok, a imagem do professor negativa está mais de 70% com relação à imagem. 70%. E a positiva, 80%. 30%. Oh, 30%, desculpa por ter atrapalhado. Ok. Positiva, 30%. Por ser colocado na balança os valores, depois me falar sobre isso, a ética, exatamente a parte moral do professor. Quando é colocado, você percebe que o professor está perdendo rede cada vez mais quando o assunto é exemplo relacionadamente à ética e à moral. Está perdendo rede, a imagem do professor está cada vez mais a decair. O professor já não é mais aquele indivíduo reto. O professor não é mais aquele indivíduo excelente em tudo, que sabe tudo. Cada vida. O professor já não é mais o indivíduo que é o único a dar resposta sobre como o país está andando. Então, tudo isso são daquelas coisas que o nosso professor Benguela menciona. Mas ainda assim, eu gostaria de trazer algumas características que nós, professor entusiastas, deixa só tirar ainda essas percentagens. E este é um elemento que nós estamos falando muito no intervalo com vocês, a componente ética e moral do professor. Depois do intervalo, vamos falar sobre esse elemento. Mas antes, deixa eu trazer alguns pontos quando o Benguela estiver ausente, já saber que nós estamos nesses pontos. Ok. Perfil ideal do professor para o ensino e aprendizagem de forma participativa. O primeiro perfil, de acordo com o autor, é professor entusiasta. O ideal prof. Entusiasta. Entusiasta. Professor entusiasta. Professor entusiasta. Este é o primeiro perfil para que se tenha um ensino e aprendizagem de forma participativa. O autor José Lourenço coloca no seu documento como sendo o primeiro perfil. Eu gostaria de saber, com relação aos meus colegas, o que tem a dizer profilismo. Fica melhor assim, pode ser, né? Ok. Professor líder. Segundo ponto, segundo perfil. O terceiro perfil que eu tenho também se refere professor criativo. Professor criativo. Professor criativo é o terceiro perfil. O quarto, professor socializador. Professor socializador. Professor socializador. O quinto, professor orientador.
orientador, o sexto professor aprendiz, e o sétimo, que é o último professor discipulado, professor discipulado, professor discipulado. Ok. Professor discipulado. Dentre todas essas características, eu pelo menos reservei aí 2 pontos, no máximo 3, para partilhar com os colegas. Aconteceu hoje, ministrei uma aula pedagógica aos professores do ensino primário e acredito, ficaram muito felizes porque encontraram coisas que, segundo eles, não esperavam que pudessem ter encontrado, explicações que não esperavam que fosse explicado, e tudo relacionado à área deles de formação e também profissional. Por isso, estou feliz por isso. Ensinando que você também pode ser uma pessoa como um profissional bom, conforme eu fui exposto hoje no feedback que eu pedi aos meus colegas. Realmente estou muito feliz, tudo porque recebi um feedback muito saudável na formação que acabei de ministrar neste seminário pedagógico que está a decorrer na Escola 18, cidade. E enquanto fiz fazendo uma pergunta para os formandos que lá estão, os professores estão a ser formados, ou seja, estão a ser refrescados, fica melhor assim, os professores estão a ser refrescados, disseram que tiveram muitas expectativas alcançadas primeiramente, e até muita generosidade, ou seja, foi entregue coisas que eles não esperavam que receberiam. E por isso sinto-me feliz por esse motivo. E, bem, queria fazer um vídeo para ficar registrado.